Alimentares, doutora Marilene Kerd, que é psicóloga, está com a gente, bem-vinda. Como vai? Tudo bem? Bem, obrigada. E quando a gente fala em transtornos alimentares, a gente fala em cada vez uma série maior de transtornos que surgem, né? Infelizmente, hoje uma epidemia. Verdade. Principalmente entre as adolescentes. Por quê? Porque essa ditadura da beleza que é fora da realidade, né? Isso mesmo, Kátia. Que leva à insatisfação do corpo real e à obsessão pelo corpo idealizado. É verdade. Que muitas vezes não vai de encontro com o seu biotipo, aí não adianta. Nem que você emagreça 20, 30 quilos, você vai chegar àquele biotipo, né? Vamos ver os nossos mitos e verdades? Olha, o primeiro deles, a obsessão pelo corpo perfeito desencadeia transtornos alimentares que são doenças graves, pois podem levar à morte. Verdade, né? Sim. Principalmente a anorexia, que é um transtorno gravíssimo, a bulimia, que é a indução ao vômito, a compulsão alimentar. Então, essa obsessão pelo corpo perfeito, infelizmente, tem causado problemas graves para muitas pessoas. E foi o que você disse, cada vez mais cedo, né? Por exemplo, a tal da barriga negativa. Gente, como dá pra você ter uma barriga negativa? Exatamente, Kátia. Faz sentido, né? Exatamente. Você tem que viver a sua realidade, fazendo o possível para viver bem com o seu corpo. Isso sim é saudável. E aí sim tem uma autoestima equilibrada, mas dentro do que dá para ser feito, né? Isso, Kátia. Essas meninas, elas imaginam, idealizam o corpo muito distante do corpo delas. Mas é como você falou, a cultura, a mídia, as redes sociais, elas incentivam a magreza total. O que é sinônimo de felicidade e sucesso hoje? A magreza. Só que elas não entendem que a magreza, doença que pode levar à morte. E leva para muitas meninas, infelizmente, né? Vamos ver mais uma? Somente adolescentes e jovens com 20 e poucos anos sofrem de distúrbios alimentares. Olha, Kátia, isso é mito, porque na realidade muitas pessoas vivem, infelizmente, com transtornos alimentares graves e a maior incidência está entre as meninas de 20 e poucos anos, até antes disso, começa com 12 anos, 12? Essa neura começa cedo. Com 12 anos. Com 20, muitas já estão no auge da doença. E também, hoje em dia, os casos homoafetivos, homossexuais, meninos, também com transtorno alimentar, com anorexia grave. Agora, os pais têm que ficar de olho nisso, né? Isso. Para perceber o quanto antes, né? Muito. De olho, prestar atenção nos filhos. É muito importante prestar atenção no comportamento dos filhos, se estão se alimentando direito. Isso é fundamental, Kátia. Isso é função dos pais. É verdade. Vamos ver mais uma? Esses transtornos podem provocar emagrecimento extremo ou obesidade. Olha essa menina, gente. Sim. Olha o ombro, você vê os ossos. Saltando de todos os cantos. E com certeza, Kátia, ela se vê gorda. Então, ocorre uma distorção da imagem. Então, esses transtornos alimentares podem sim provocar emagrecimento, a pessoa chegar a ficar caquética e achar que mesmo assim está gorda, que é o caso da anorexia. E no caso da compulsão alimentar, ela pode o quê? Adquirindo cada vez mais peso e se tornar uma obesa. Então tem que tomar cuidado com os dois extremos, né? Exatamente. Vamos ver mais um. Problemas cardíacos, gastrointestinais, cerebrais e hormonais são consequências geradas pelos distúrbios. Verdade, com certeza. Transtornos alimentares, por exemplo, como a anorexia, causa muitos problemas para a saúde. Tantos que podem, inclusive, abreviar a vida. Então, Kátia, cardíaco, gastrointestinal, com certeza, como que um corpo caquético vai funcionar direito? Não funciona, né? Metabolismo, organismo, não existe batimento cardíaco, temperatura corporal. Imagina, gente, coloca uma coisa na cabeça de vocês, emagrecer de qualquer forma, desenvolver uma anorexia, isso é muito triste, abrevia a vida. Quer emagrecer? Procure orientação médica direitinho, converse com a sua mãe, com seus pais, busque ajuda especializada que dá certo. Mas hoje em dia as pessoas pensam, muitas meninas, eu quero pesar menos de 50 quilos.
Mas quanto que você mede? Eu meço 1,70. Como você quer pesar menos de 50 quilos? Exatamente. Quer dizer, não dá para você ter um peso que seja um peso que todas as mulheres tenham que seguir? Não, elas estão fora da realidade, fora, elas estão emocionalmente desequilibradas, psicologicamente desequilibradas e precisam de ajuda. Quem desenvolveu anorexia, busque ajuda imediata. E é um doente para a vida toda, né? Pra vida é como toda. Alcoolista, né? Isso. Vamos ver mais um? Parar de comer ou provocar vômitos são escolhas conscientes. São conscientes? Kátia, alguns casos sim. Por exemplo, no caso da anorexia, a menina decide que ela vai parar de comer para não engordar. Tá? Então, ela para de comer porque o não comer é que causa prazer para ela. Mas ela tem consciência das consequências? Não, das consequências não. Agora, no caso do comportamento compulsivo, é inconsciente. O cérebro desenvolve um comportamento, tá? Que no caso é a compulsividade, para amenizar o desprazer que a pessoa está sentindo em algum aspecto da vida dela. Como se fosse compensar, né? Compensa. Então, imediatamente ela comendo, ela sente um prazer imenso. Neste caso, o prazer está em comer. Na anorexia, o prazer existe e está em não comer, tá? Agora, e provocar vômitos? O vômito, o que acontece? É uma atitude compensatória do meu organismo que eu produzo, eu provoco para quê? Para tirar aquilo que vai me engordar. Então, eu como, tenho um pico de ansiedade muito alto, compulsivo, como tudo que dá para comer e depois eu provoco o vômito. É uma atitude compensatória que vai causar inúmeros danos ao organismo, tá? Esôfago, né? Tudo queima, cria problemas graves em pouco tempo. Agora, tem gente que pensa, uma mulher quando tá grávida vomita. Não, é outra questão, né? Isso. Quer dizer, e quando você provoca o vômito, ele já vem numa quantidade muito maior, mesmo. Né? Então, as meninas... A ideia é esvaziar o estômago, Esvaziar o estômago com uma atitude compensatória, tá? Como se fosse uma vingança. Eu me vingo de mim mesma por ter comido tudo aquilo. Então, eu vou produzir o vômito. Só que ela não tem noção de tudo que ela está causando dentro dela. É verdade. E na cabeça dela, né? Exatamente. Como se essa fosse a saída, né? Não, de jeito Eu como um nenhum. boi inteiro, depois vomito, tudo bem, né? Isso. Vamos ver mais um? O estresse crônico pode contribuir para a falta ou exagero de apetite e até mesmo com uma distorção da autoimagem. Verdade, né? Sim, é verdade. O que acontece? Muitas pessoas acham, Kátia, que o ato de comer é apenas fisiológico. Tenho fome como... Não. O estresse crônico, os aspectos emocionais e psicológicos, picos de estresse em altos níveis, viver sob pressão, todos esses fatores vão regular a minha fome. Eu vou ter fome ou não. Por exemplo, eu tive um dia muito estressante, passei por algumas angústias, alguns conflitos. Muitas vezes eu não vou querer comer. A minha reação é, hoje eu não quero comer. Ou outras pessoas é o contrário. Passam por essas situações e comem muito. Então você vê que o estresse crônico, ele vai sim, juntamente com os outros fatores psicológicos, lógico que biológicos, hormonais, vão desencadear a fome ou não. Regulam sim a fome. Agora, o incrível é que essa nossa máquina, o nosso corpo, ele não dá a real noção pra gente de como a gente tá. A gente acha que a gente não tá estressado, tô só um pouquinho tenso, mas a gente tá no limite. Isso. O corpo, ele vai se equilibrando no caos. E esse é um problema, né? Muito, porque vai desencadear outros problemas. Outros problemas tão sérios quanto os transtornos alimentares, tá? É preciso estar atento ao nível de estresse. Tem pessoas que vivem naquele pico, não saem da altura do pico. Não pode, Kátia. É cortisona que fica muito, faz muito mal para a saúde física, para a saúde mental, para tudo. Bom, volto que tem muita dúvida. Quando era mais jovem, tive anorexia, mas consegui me recuperar após um longo tratamento. O problema é que agora estou comendo compulsivamente. O que fazer? A pessoa pode ir para os extremos assim? Pode ir para os extremos, sim. Infelizmente acontece. A pessoa sai de uma anorexia e depois de um tempo desenvolve um comportamento compulsivo. O ideal é você buscar ajuda psicológica, tá? Você descobrir
quais os gatilhos que causam essa compulsão em você. É uma carência? É algo mal resolvido lá desde a época da anorexia? O que está acontecendo? É um vazio que você tem que preencher? É a tua rotina, o teu estilo de vida, o estresse? Então você tem que saber qual é o gatilho para poder controlar o comportamento compulsivo. Porque enquanto não descobriu qual é o gatilho, difícil não adianta. Saber qual é a solução, tanto que ela né? saiu de uma anorexia, em pouco tempo entrou numa compulsão alimentar. Complexo. Então, Miriam, vai buscar uma ajuda psicológica também, tá? Vamos para mais uma dúvida? Lúcia, há alguns meses, do nada, desenvolvi uma aversão a diversos tipos de comida. Até as minhas preferidas me deixam enjoada. Parece que perdi o prazer em comer. Posso estar com algum transtorno alimentar? Pergunta a Lúcia Dias. Tá me parecendo aqui uma anorexia seletiva, quando você começa a selecionar muitos alimentos que deseja ingerir. Aí, no caso, o enjoar, ele pode estar vindo de alguma situação da vida. Você está enjoada do quê? O que está acontecendo na tua vida que você está levando isso até para a sua forma de se alimentar? Do nada, não é. Essa coisa de que, não existe. Sempre tem um motivo que te leva a comer mais ou comer menos ou a selecionar os alimentos. E pode sim ser emocional quanto físico. Procure um médico também. Agora, a gente devia procurar o psicólogo, o psiquiatra, como a gente procura o ginecologista, por exemplo. Com certeza, Porque Kátia. a gente não tem esse hábito, isso é cultural. Isso. A gente pensa que ir ao psicólogo, ir ao psiquiatra é coisa de maluco. E é para quem não quer deixar de ter qualidade de vida. Imagina, nós somos preparados para ajudá-lo a encontrar as causas, a resolver, a ressignificar tantas situações difíceis, às vezes lá da infância. Então, não perca tempo, ganhe saúde, busque ajuda psicológica. Eu acho que isso é super importante. Vamos ver mais uma? Então, Lúcia, vai buscar uma ajuda de um psicólogo, tá? Roseli, existe uma forma de anorexia diferente em idosos? Minha mãe tem 70 anos e está perdendo peso involuntariamente. Também tem insônia e falta de apetite. Aí ela está associando vários transtornos, né? Insônia, falta de apetite. Geralmente o idoso, ele tem sim menos fome, menos vontade de ingerir água. Então, é uma pessoa que nós temos que ficar muito atento. Leve o quanto antes a sua mãe no geriatra. Hoje vários convênios têm o geriatra. Busque pelo SUS também. É muito importante uma avaliação do geriatra no caso da sua mãe, tá? Porque pode ficar desnutrida, né? Exatamente, a desnutrição, desidratada, tudo isso leva a sintomas físicos, mentais, é muito sério. Então, Roseli, leve o quanto antes sua mãe, siga a orientação da doutora Marilena, viu? Vamos dar uma olhadinha em mais uma dúvida? Da Ruth, uma pessoa pode estar com transtorno alimentar sem necessariamente fazer dieta restritiva, mas optar por abusar de exercícios físicos e utilizar laxantes para diminuir o peso? Pergunta a Ruth. Infelizmente, hoje isso é muito mais comum do que você imagina, né? Se jogar nos exercícios físicos de uma forma completamente sem controle, dia, tarde, noite, na busca de um corpo musculoso, chama-se vigorexia. É tão preocupante quanto qualquer outro transtorno alimentar, assim como o uso de laxantes. Muitos jovens têm feito uso de laxantes, assim, sem ter noção do que pode acontecer com a motilidade do intestino em pouco tempo. Ele simplesmente pode parar de funcionar sem o uso do laxante. É muito grave. Mas se a gente tem ali bactérias importantes para a gente ter saúde, como que a gente pode tomar laxante assim? Exatamente. Como que é feita essa absorção desses nutrientes? Não é feita, Kátia, não é. Nenhum. Talvez essas pessoas que estejam fazendo isso, Kátia, não tenham conhecimento de tudo que é produzido, inclusive serotonina, no nosso intestino. Então, você não pode, de jeito nenhum, ficar ingerindo laxantes, diuréticos, sem orientação médica. Faça isso por você. Ruth, então, se esse for o seu caso, de alguém que você conheça, oriente direitinho, viu? Com certeza. O intestino é considerado o segundo cérebro, não é à toa, né? Isso. Essa é uma função importantíssima. Vamos dar uma olhadinha em mais uma dúvida? A Amanda, o tratamento da bulimia pode ser feito junto à terapia contra a fobia social?
Pode, mas eu aconselho no caso da fobia social que você procure a terapia cognitiva comportamental. É muito eficiente nesses casos. E o transtorno da bulimia, você busque sim uma equipe multidisciplinar, começando pela psicoterapia, que vai ser muito eficiente no teu caso. Procurar saber por que você ingere tanto alimento e depois você induz ao vômito. Você sabe o porquê que você faz isso? É uma coisa incoerente, Acho que o princípio é justamente esse, saber o porquê, né? Isso, e tentar o mais rápido possível resolver essa causa. Você vai evitar uma série de problemas, inclusive no relacionamento social. Verdade. Tá? Então procure ajuda, viu, Amanda? Vamos para a última pergunta? Da Tainá, posso ter mais de um distúrbio ao mesmo tempo? Sim, pode ter sim. Um transtorno geralmente está associado ao outro. Então, um transtorno alimentar pode vir associado de uma fobia social, de um transtorno obsessivo compulsivo, de vários outros transtornos. Transtorno do humor, que é muito comum em quem tem transtorno alimentar. Não ter um humor muito dos bons, sabe? Vivem naquela oscilação. Né? Então, é muito comum isso e precisa de intervenção, sim. Muitas vezes até com medicação de psiquiatra, de um neurologista, para ajudar a controlar esses sintomas. Imagina o toque. Então. Tem que ter um controle dessa ansiedade toda, desses pensamentos todos. Então, geralmente tem, sim, mais de um distúrbio associado ao outro. Agora, lembrar, gente, que é para você ir a um médico para ter o diagnóstico. Internet é uma beleza, eu amo a internet, mas não dá pra gente ter diagnóstico pela internet. E outra coisa, Kátia, eu peço aos pais, estejam atentos ao comportamento dos seus filhos, a forma como eles se alimentam. É muito importante, se evita tantos problemas quando se acompanha de perto. Pode ser o adolescente, mesmo aquele adolescente que não quer o pai e a mãe muito por perto, insista nisso, porque depois o tratamento é muito mais difícil. O anorexio, por exemplo, ele resiste demais ao tratamento. Então, você pode evitar, sim, do seu filho, da sua filha, desenvolver uma anorexia, vendo bem antes, analisando o comportamento dele e buscando ajuda. É que a gente entra naqueles padrões, né, que são terríveis. Tudo que a gente tem um padrão mental atrapalha a vida da gente. Adolescente 2 pontos. Irritante, gosta de ficar distante, gosta disso. Então você faz, é coisa de adolescente. E não fica de olho no que está acontecendo, né? Não pode. Por favor, fiquem atentos aos seus filhos, aos comportamentos deles, à forma deles se alimentarem. A menina está perdendo muito peso, isso não é normal. Kátia, tem pessoas que chegam no meu consultório, a menina está caquética. Eu pergunto para a mãe, a senhora não viu isso? Agora nós temos que tem menina que não urgente. se troca perto da mãe, que só usa blusa de manga comprida porque acha que é moda, para se esconder mesmo. Um olhar mais atento aos seus filhos. Crianças e adolescentes principalmente. Olha, vou passar os contatos da doutora Marilene Quedi, que é psicóloga. Lembrar, gente, aqui é prestação de serviços, é esclarecimento, mas não é feito diagnóstico. A gente fala de uma forma abrangente, mas no consultório, com o profissional certo, você vai ter o diagnóstico e a melhor possibilidade para você se curar do que você tem. Eu digo possibilidade, não adianta achar que é uma pílula mágica que amanhã você vai acordar e tudo bem. Não, nada é um disso. Tratamento longo e para a vida toda, né, Marilene? Para a vida toda. E quem não puder, Kátia, buscar um consultório particular, procure, entre em contato aqui em São Paulo com o Hospital das Clínicas, no Departamento de Transtornos Alimentares. Busque ajuda. E muitas faculdades de psicologia, gente, se não fazem um tratamento gratuito totalmente, é um valor simbólico. Você entra numa fila e tudo mais, mas tem como você se tratar. Tratamento eficiente, eficaz, de qualidade. Olha, vou passar para vocês o site, que é o www.marilenequedi.com.br e o Instagram, @MarileneQedi. Lá você tem todas as informações sobre o trabalho dela. E querendo que a gente fale sobre outro tema, pode sugerir, a doutora Marilene retorne e a gente esclarece para você. Obrigada. Até mais. Obrigada, viu?